Já tinham nos avisado. Nunca fique acordado até tarde na Semana Santa, mas não demos ouvidos. Ficamos acordados até tarde na casa da vovó quando, no meio da madrugada, ouviu-se algo. Ouvi passos no corredor em direção ao nosso quarto. Os passos não eram os da vovó. Obrigado por estarem aqui e obrigado por estarem prontos para ouvir as próximas histórias. Começamos com um aviso para a próxima Semana Santa. Algo que alguns já devem ter ouvido e outros não. Mas você sabia que dizem que nunca se deve ficar acordado até tarde nessas datas? Isso é o que dizem. E neste episódio você vai descobrir o porquê. Então, prontos? Prontas? Prontas, prontas, prontas. Agora esqueçam tudo pelos próximos 30 minutos. É hora de se deixar levar pelas próximas histórias da noite. Muito boa noite, Uriel. Boa noite, comunidade. Meu nome é Sofia, sou da Colômbia. O que vou contar aconteceu há 4 anos, na Semana Santa. Meus pais e eu aproveitamos os dias livres para visitar minha avó, que mora em uma cidadezinha. Ela morava na casa que tinha sido do pai dela, meu bisavô. A casa era velha, grande e a noite ficava completamente escura. A casa e o vilarejo se apagavam completamente. Eles ficavam na escuridão e completamente em silêncio. Desde que chegamos, senti algo diferente. Não saberia explicar direito em palavras, mas eu não me sentia feliz de estar ali como sempre. Naquela primeira noite, ninguém estava com sono. Ficamos assistindo televisão até perto da meia-noite. Lembro que brincamos com algo que muitos costumam dizer nesses dias: que na Semana Santa nunca devemos ficar acordados até tarde, mas fizemos isso e foi uma má ideia. Já no final fomos dormir. O quarto onde estávamos tinha uma pequena janela. O vidro estava velho, quebrado em um canto, deixando um buraco por onde dava para ver lá fora e o vento entrava. Aquela noite fazia frio, muito mais do que o normal. Devia ser quase 3 da madrugada quando acordei. Meus pais conversavam em voz baixa. Perguntei o que estava acontecendo. Meu pai me olhou e disse: "Você não ouviu os barulhos?" Eu disse que não. Então ele contou que há algum tempo ouvia passos no telhado. No começo, ele pensou que era um gato andando pelas telhas, algo normal nesse tipo de casa. Mas os passos começaram a ficar mais pesados, pesados demais, como se não fosse um animal. Depois de um momento, os ruídos pararam. Ele pensou que já tinha passado, mas então ouviu algo mais. Um rangido. Desta vez não vinha do teto, vinha do corredor. Ele pensou que era minha avó, que tinha se levantado para ir ao banheiro. Ele olhou e não tinha ninguém. Tentou não dar importância, mas pouco depois ouviu um barulho forte. A porta do quarto ao lado da sala tinha se fechado. Esse quarto sempre permanecia fechado. Lá estavam as coisas do meu bisavô, ninguém entrava. Meu pai achou que podia ver alguém dentro da casa e foi verificar. Ele caminhou pelo corredor, abriu portas, mas não encontrou ninguém. Ele voltou ao quarto, mas nenhum dos 3 dormiu bem depois. Passou um tempo em silêncio. Até que se ouviu outro barulho, desta vez lá embaixo. O portão da entrada também tinha se fechado de repente. Isso não fazia sentido, porque aquele portão sempre era trancado com cadeado por dentro. Meu pai escreveu para minha avó perguntando se ela já havia se levantado. Ela disse que não, mas verificaria. Pouco depois, ela disse que o portão seguia trancado com cadeado.
Depois disso, ninguém mais tentou dormir. O silêncio da casa se tornou insuportável. E então começou o pior. Obrigado. Arranhões podiam ser ouvidos nas portas do corredor, como se algo arrastasse as unhas lentamente sobre a madeira. Ninguém dizia nada até que bateram na nossa porta. Ficamos completamente quietos. O som voltou depois de alguns segundos. Meu pai pensou que era minha avó e foi abrir. Enquanto ele caminhava até a porta, eu olhei pelo pequeno buraco no vidro quebrado da janela. Tinha algo ali. Uma silhueta escura. A única coisa que me deixou ver que não era uma sombra é que consegui ver um par de olhos. Aquilo estava completamente imóvel bem na frente da janela, perto demais, como se estivesse colado no vidro, esperando ver meu pai abrir a porta. Não sei quanto tempo se passou. Com certeza eu só vi por alguns segundos, mas pareceram muito longos. Nesse momento, meu pai abriu a porta. O corredor estava vazio, e na janela já não havia nada. Não disse nada, fiquei com muito medo de dizer. Se eu dissesse isso, aquilo se tornaria real. Os barulhos persistiram por mais tempo, até que começou a amanhecer. No dia seguinte, ninguém quis comentar o ocorrido. Alguém disse que talvez fosse meu bisavô, que ele ainda estava lá, naquela casa. Mas o que minha avó disse foi o que mais me deixou pensando. Naquela manhã, ao sair para a entrada da casa, ela encontrou pegadas descalças no chão. Pegadas que iam até a janela. Pegadas que não eram de nenhum de nós. Desde então, ela, que nunca tinha medo, deixou uma lâmpada acesa no corredor. Ela diz que não gosta mais de ver a casa completamente às escuras. E eu também nunca mais a vi do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Olá, Uriel. Gostaria que esse relato fosse anônimo, mas você pode me chamar de Rubi. Cresci na Serra de Puebla. Somos uma família muito grande, 2 irmãos, e eu sou a caçula. Meu pai foi embora quando eu era pequena. Então minha mãe trabalhava o dia todo e nós cuidávamos uns dos outros. Como costuma acontecer por ser a mais nova, eu acabava aguentando muitas brincadeiras. Algumas que nem podiam mais ser chamadas assim. Uma tarde, adormeci em um dos quartos. Meus irmãos, junto com alguns vizinhos, decidiram me pregar uma dessas peças. Eles penduraram uma boneca no teto, bem acima de mim. Era quase do meu tamanho. Pintaram ela de vermelho para simular sangue. Quando acordei, a primeira coisa que vi foi isso. A boneca pendurada sobre mim. Comecei a chorar imediatamente. Cobri o rosto com um cobertor sem entender o que acontecia. Eu só ouvia as risadas dos meus irmãos lá fora, escondidos. E então senti que alguém se sentava ao meu lado. Senti uma mão no meu ombro. Me acalmei quase instantaneamente. Não sei como explicar, mas parei de chorar. Lembro que aquilo que estava ali comigo me puxou contra o peito sem tirar o cobertor do meu rosto. Por isso não vi o rosto dele, mas abri os olhos. E por entre o cobertor consegui ver um vestido branco. E cabelo comprido. Preto. Era uma mulher. Ela não me disse nada no começo, só estava lá. Depois ouvi sua voz bem suave. Você não está sozinha. Não tenha medo. Eu vou cuidar de você. Ele me soltou, se levantou e foi até a porta. Ele levantou
Descobri meu rosto e a vi indo embora. Eu a vi de costas. Assim que ela saiu, meus irmãos entraram no quarto rindo. Eles não desceram a boneca. Eles arrumaram tudo como se nada tivesse acontecido. Eu não disse nada. Eu não disse nada para eles. Mas desde aquele dia eu nunca mais estive sozinha. Com o tempo fui percebendo que não era algo que acontecia só uma vez. Às vezes eu a via de longe, passando pela casa, pelo quintal. Até outras pessoas chegaram a vê-la, embora ninguém entendesse direito o que era. E algo ainda mais estranho é que diziam, os outros que a viam, que ela era idêntica a mim. Com o tempo, houve mais aparições, mais fenômenos paranormais em casa. E não só nessa. Alguns foram até piores, mas teve um que nunca consegui tirar da cabeça. Vejam, eu já trabalhava e morava sozinha. Certa noite, voltei muito tarde para casa. Não havia transporte, então fui andando. Eu estava usando fones de ouvido. Não ouvia nada de fora. De canto de olho, comecei a perceber que alguém vinha andando do outro lado da rua, em paralelo comigo. Não olhei para trás. Não senti medo porque eu sabia quem era. Era ela de novo. Eu a via com frequência, então já não me surpreendia. Continuei andando até uma grande avenida que precisava atravessar. Não tinha semáforo nem passarela, então fiquei esperando alguns carros passarem. Foi então que eu a senti mais perto. Virei um pouco o olhar e a vi. Ela vinha até mim, mas não andava. Ela corria flutuando rapidamente em minha direção como se fosse se lançar. Dei um passo para trás por instinto e nesse momento senti um golpe seco no corpo, como se algo tivesse me empurrado com força. Caí para trás alguns metros entre alguns arbustos. Meus fones de ouvido caíram. E então ouvi o impacto. Um carro bateu em uma árvore bem na minha frente. Tudo aconteceu em questão de segundos. Me levantei como pude, ainda sem entender nada. O motorista saiu do carro tremendo. Ele dizia várias vezes que algo tinha atravessado o caminho dele. Você viu? Você viu? Algo voou pela estrada. O quê? A polícia chegou quase imediatamente. Me perguntaram se eu tinha visto alguma coisa. Eu disse que não. Eu não sabia explicar o ocorrido. Mas eu vi ela. Eu vi a mulher. E até hoje eu não sei o que foi isso, porque se ela não tivesse me empurrado, aquele carro teria me atropelado, mas ao mesmo tempo foi ela quem atravessou. A que provocou todo o acidente. Então não sei se ela me salvou ou se quase me matou. Minha família, diante das aparições dessa mulher, dizia que era uma espécie de duplo fantasmagórico meu. Era um demônio tentando nos enganar se passando por mim. E a verdade, falando por mim, cheguei até a pensar que talvez seja assim que o seu anjo da guarda se parece. Exatamente igual a você. Nesses 13 anos que se passaram desde o acidente, só a vi mais uma vez. Mas foi por um segundo. A encontrei justamente quando vivia um momento muito difícil. Talvez ela não tenha ido embora e Zoro não aparece. Continuo pensando que ela não queria me assustar e talvez minha reação, de alguma forma, a tenha ofendido ou a feito se sentir mal. Meu filho mais velho a viu uma vez há cerca de 5 anos. Na casa da minha mãe, ele estava brincando com o celular quando de repente acabou a luz por causa de uma tempestade. Uma tempestade que começou de repente. Ela se levantou para ir buscar a vovó e, ao passar por um quarto, me viu sentado no escuro. Mas eu não estava em casa e ele sabia disso muito bem. O bom é que isso aconteceu só uma vez. E nunca mais voltou a aparecer para ele. Antes de terminar, tem uma atualização, comunidade. Algo mais aconteceu há uma semana.
pouco depois de escrever para vocês. Minha filha, que agora tem 12 anos, me disse que tem tido um sonho recorrente há muito tempo já, embora nunca tivesse me contado. Ela disse que em seus sonhos sempre aparece uma mulher vestida de branco. Quero deixar claro que nunca falei disso com ela ou meus outros 2 filhos. Não deixo eles verem filmes de terror nem nada parecido para não sugestioná-los. No entanto, ela me descreveu em detalhes a mesma mulher que eu via. A única diferença é que ela só a vê em sonhos. Mas me assusta que, de alguma forma, em algum momento, ela possa vê-la na realidade. Eu disse a ela que, se em algum momento ela ver algo parecido enquanto estiver acordada, que me avise imediatamente. Ela é minha única filha. E não quero que isso seja o que for. Se prenda a ela como fez comigo. Obrigado por continuar ouvindo, comunidade. Hoje vamos encerrar o episódio com uma história extremamente interessante, porque ela nos leva a um encontro com um desses seres lendários, que para muitas pessoas, para muitas comunidades no México ou na América Latina são completamente reais. São parte dos elementos culturais com os quais se convive no dia a dia. Esta é a história de um avô da comunidade. E nós vamos até a península de Yucatán para ouvi-la. Lembro a vocês que todos os links que precisam para nos seguir, para as redes sociais, para o livro, para nos enviar suas histórias estão na descrição deste vídeo. E por enquanto, continuamos com mais histórias esta noite. Olá, Uriel. Gostaria que este relato fosse anônimo. Sou do estado de Yucatán. Essa história não aconteceu comigo, e sim com o meu avô. Ele agora tem quase 80 anos e ainda conta como se tivesse acontecido ontem. Ele se dedicou ao trabalho no rancho desde muito pequeno, e uma das habilidades que adquiriu nesse tempo foi a caça. A seguir, a história que meu avô compartilhou comigo. E agora eu compartilho com vocês em suas próprias palavras. Quando isso aconteceu, eu tinha 12 ou 13 anos. Aprendi a caçar com meu pai aos 8 anos. Nós 2 éramos responsáveis por levar carne para a família. Éramos 10 com meus pais. Eu era o mais velho dos meus irmãos. Então eu tinha a responsabilidade de ser o homem da casa quando meu pai não estava. Era quando ele vendia gado. Antes não tínhamos caminhões como hoje. Tínhamos que tocar o gado para outros ranchos. E às vezes isso levava dias. Em uma dessas viagens que meu pai fazia em novembro, época de finados, ele ficou fora por quase uma semana e chegou um ponto em que já não tínhamos o que comer. Eu insisti com minha mãe para que me deixasse ir caçar, mas como boa mãe, ela não deixava. Principalmente naquela época, por tudo que diziam. Mas chegou uma hora em que a fome venceu e ela me deixou ir. Eram quase 4 da tarde quando saí para caçar. E minha mãe me deu a bênção. E ela me disse para me programar para voltar para o sítio até as 9 da noite, mesmo que eu não tivesse pegado nada. Eu aceitei para ela não ficar preocupada. E eu saí. Fiquei andando, calculo, por umas 2 horas. Quando vi o rastro de um veado grande que seguia por uma trilha aberta, por onde havia um pasto grande abandonado. Eu pensei, é cedo, ainda tenho tempo. Se eu encontrá-lo lá, será fácil caçá-lo. Fui até lá. Eu conhecia perfeitamente os caminhos, então não foi difícil para mim chegar lá. Só que quando cheguei na área, já tinha anoitecido. Era arriscado, pois se o animal enorme estivesse lá e eu o caçasse, eu teria que fazer 2 ou talvez mais viagens para levar tudo até o rancho. Isso com o risco dos coiotes chegarem antes de mim. Encontrei-o no pasto abandonado. Um veado com 6 pontas de cada lado. Era um animal imponente e, sinceramente, me senti intimidado. Mas eu já estava lá e não podia deixar meus irmãos e minha mãe sem comer.
Não pensei duas vezes e apontei para o peito dele, na altura do coração. Atirei. O animal deu um salto e caiu fulminado. Quando percebi isso, me ajoelhei e agradeci. Não demorei muito para fazer isso, mas notei algo diferente. Tudo estava em silêncio depois do disparo. Nem os grilos nem as cigarras estavam fazendo barulho como quando cheguei. Nem os vagalumes iluminavam. Algo estava estranho. Ignorei e decidi me aproximar do animal. Quando cheguei onde atirei, ele não estava lá. Só havia uma poça de sangue preto e coagulado. Naquele momento isso eu entendi. Peguei minhas coisas e me preparei para voltar ao rancho. Caminhei o mais rápido possível. Calculo que já fazia umas 2 horas. Já estava quase na hora que minha mãe pediu para eu voltar. Cheguei a um morro alto com uma trilha no meio. Entrei e conforme ia caminhando, a noite ia ficando cada vez mais escura. As pilhas da minha lanterna estavam quase acabando e eu não tinha sobressalentes. Teria que seguir no escuro pelo resto do caminho. Resolvi apagar a lanterna e me guiar apenas pela pouca luz da lua que havia naquela noite. Já tinha andado cerca de meio quilômetro quando ouvi algo ao lado da trilha, no meio da vegetação densa. Como se um animal enorme estivesse ali. Como se um touro estivesse batendo seu casco contra uma pedra no chão. Só continuei andando, mas o som ficava cada vez mais frequente, cada vez mais forte. Parecia que aquilo andava ao meu lado. Me assustei e acelerei o passo. Comecei a correr. Acendi a lanterna para enxergar o caminho. E percebi que aquela coisa continuava me seguindo. Parecia que galopava ao meu lado. Virei e vi. Era a coisa maior e assustadora que eu já tinha visto na minha vida. Parecia um homem, mas andava de 4, apoiando-se nos nós dos dedos ossudos, e talvez por isso soava como se tivesse cascos. Parecia não ter pele nas mãos, apenas ossos escorrendo sangue. E embora se movesse rápido, achei que vi que tinha uma espécie de pelagem marrom escura. Olhei para o caminho e aquilo fez barulho, como um grunhido ou rangido. Doeu de tão forte que era. Tapei os ouvidos e continuei correndo. Aquilo começou a correr cada vez mais rápido, e de repente atravessou o caminho. Consegui calcular seu tamanho. Facilmente tinha a mesma altura que eu, só que de 4 patas. Desde muito jovem eu já era alto, talvez cerca de 1,70 m de altura, e aquela coisa media o mesmo que eu. Ele passou rápido na minha frente, mas não quis parar. Esse era o único caminho por onde eu podia ir para chegar ao sítio, então eu só continuei correndo. As lágrimas nos olhos dificultavam minha visão. Entre isso e a pouca luz da minha lanterna, percebi um caminho que me aproximaria do rancho. Mas eu teria que passar por cima de um cenote onde havia muitas cobras venenosas. Mas essa era a opção menos perigosa, dado o momento que eu estava passando. O corpo reagiu sozinho e eu fui por esse caminho. Precisei atravessar um tronco caído ao chegar no cenote. E foi isso que eu fiz. Atravessei e vi de longe a luz do rancho. Já estava perto, faltavam uns 10 minutos. Eu me sentia feliz porque sentia que voltaria. Que eu voltaria para casa com minha mãe, com meus irmãos, mas aquela coisa me alcançou. Eu vi aquilo na minha frente. Parou bem no meio do caminho. Literalmente ficou de pé sobre as 2 patas. Sinto que facilmente tinha uns 2,5 metros ou mais. Senti como se o sangue estivesse deixando meu corpo. E nesse momento ouvi um tiro. Os pássaros começaram a cantar. Pássaros que só cantam de dia cantaram naquele momento. Eu não aguentei mais. Não me lembro de mais nada porque desmaiei. Minha próxima lembrança é estar aos pés de um altar maia.
com pequenas figuras de barro bem perto de mim, ao lado de um cenote. Era noite e uma senhora conversava com alguém que eu nunca vi. A voz da senhora era normal, mas a outra, a voz daquilo que eu não via, ressoava dentro de mim. Era uma voz muito grave. Nunca vi de onde vinha. Nunca soube se podia me recompor e sentar. A senhora parou sua conversa. Ela sorriu para mim e disse: "Não, rapaz, você tem muita sorte. Cacasbal queria te levar. Você o deixou bravo e ele te esperava." Eu não entendia nada. Esse nome não me era familiar, mas me fez estremecer ao ouvi-lo. A senhora me contou que trabalhou comigo por quase uma semana, período em que eu fiquei praticamente inconsciente, apenas tendo pesadelos. Minha mãe me contou depois o que aconteceu naquela primeira noite. Meus irmãos tinham acabado de ir dormir e ela saiu para acender uma fogueira para esquentar água. Nisso, um beija-flor se aproximou dela e voou bem perto. Um beija-flor. À noite. Ela percebeu que algo não estava certo. Então entrou em casa, pegou a espingarda do meu pai e saiu novamente. O cavalo e os cachorros estavam muito inquietos. Os cachorros começaram a latir muito alto em direção ao caminho, e de longe ela conseguiu ver a luz da minha lanterna bem fraca, mas com um movimento exagerado, como se eu estivesse correndo descontrolado. Ela sabia que algo estava acontecendo. Ela montou nosso cavalo assim mesmo, sem sela, e foi se aproximando em alta velocidade. Quando ela se aproximou mais, viu que havia algo parado na minha frente, algo que não me deixava seguir até a casa. O cavalo empinou, como se recusando a seguir em frente, e a jogou no chão. Como pôde, ela se levantou e atirou naquela coisa. E foi nesse momento que todos os pássaros próximos começaram a cantar. A coisa passou a se mover de forma errática, como se o som dos pássaros a ferisse. Ela se virou e entrou na mata. Minha mãe, ainda assustada, se aproximou de mim com medo de que aquela coisa voltasse. Ela me pegou nos braços e me levou até o rancho. Meus irmãos já estavam acordados e aflitos com a confusão e a ausência da minha mãe. Me deitaram em uma cama e tiraram minha roupa. Eu estava ardendo em febre e às vezes acordava gritando de forma descontrolada. Ela diz que umas 2 vezes eu sentava na cama sem dizer nada, que só ficava com os olhos virados e voltava a dormir. Na manhã seguinte, ela me levou até a senhora que me ajudou, a Ixmen. Foi lá que ela explicou o que aconteceu. Ela me disse que, quando me levaram, minha mãe e meu irmão estavam comigo e que eu estava com muita febre. Desde que me viu, percebeu que algo não estava certo, que havia algo dentro de mim que chamou muito a atenção dela, algo que tinha grudado em mim, maligno, muito forte. Ela falou à minha mãe que faria tudo para me salvar, mas meu estado era grave. Ela pediu para me deixar lá com ela, para poder trabalhar melhor em mim, para que eu não ficasse assim, como louco, como alguém perturbado. Quando minha mãe e meu irmão ficaram, ela fez um ritual para se comunicar com os Aluxes e entender o que estava acontecendo comigo. Foi aí que, segundo me contaram, ela de alguma forma viu tudo quando conseguiu ver o ser que estava me atormentando, Alcacasval, algo muito ruim, um demônio da selva. Ela me disse que era muito poderoso, que nunca tinha se deparado com ele antes, que não conseguiria expulsá-lo sozinha. Por isso, ela pediu ao filho que reunisse penas de aves diurnas, daquelas que cantam ao amanhecer, especialmente do pássaro Tô, porque foram essas aves que o fizeram recuar naquela noite. Ainda assim, não era suficiente. Havia algo que ela ainda não conseguia entender. Por que eles cantaram naquele momento? Então ele começou a vasculhar minhas lembranças e foi aí que encontrou algo mais. Ele me disse que semanas antes eu tinha caçado um veado que carregava consigo o tunish, a pedra do veado.
Fiquei completamente surpreso quando ele me disse isso, porque essa pedra é conhecida como algo muito valioso e supostamente a gente deve guardar sua existência em segredo. Ela representa a sorte. Eu tinha feito isso. Eu não sabia como ele sabia disso. Ela me explicou que aquele amuleto estava ligado ao espírito do Nu da Mata, ao Zip. Ao saber que eu tinha o amuleto, ele enviou o filho para buscar minha mãe, pedindo que ela trouxesse minha bolsa de caça e as roupas usadas naquela noite. Ele não explicou para que era, mas em poucas horas minha mãe voltou com tudo. Então ela me disse que ia fazer um ritual mais forte e que precisava me levar a um cenote, a um lugar onde ela costumava trabalhar com os aluxes e que considerava sagrado. Quando me levaram, ela pediu que a deixassem sozinha comigo. Foi ali que tudo começou. Ela me contou que envolveu o amuleto com um pedaço da minha roupa e o mergulhou no cenote por um tempo. Enquanto o tecido se encharcava, ela invocou o Alux que a acompanhou durante toda a sua vida, aquele que ela considerava o mais sábio para que guiasse seu espírito para me ajudar. Dizem que com a ajuda dele ela conseguiu usar o poder do meu amuleto para fazer uma limpeza em mim. Que se passaram muitas horas, não se sabe exatamente quantas, mas quando terminou já era noite, e foi nesse momento que eu acordei. Eu não soube o que aconteceu com o meu amuleto por muitos anos, até pensei que tinham ficado com ele, até que um dia encontrei o filho da X-Men. Ele me reconheceu e se aproximou de mim, me contou muitas coisas sobre a mãe dele e a família, e eu fiz o mesmo. Na conversa, ele mencionou aquele momento e fiquei em dúvida sobre o que houve com o amuleto. Ele me disse que quando terminaram o ritual, onde estava o amuleto só havia cinza branca, que a senhora fez uma limpeza na minha roupa com a cinza daquele amuleto e depois jogou no cenote. Nunca mais soube daquela entidade, nem me aconteceu mais nada. Hoje tenho quase 80 anos e às vezes ainda sonho com Caxbal, mas já não me assusta tanto, pois há anos nos sonhos estou acompanhado da X-Men. Obrigado por ler minha história, Uriel. Espero que essa história algum dia apareça no seu canal, que as pessoas a recebam. Um forte abraço e um salve para a comunidade de Relatos de La Noche. O quê?